Olha, estamos de volta, as comadres. Bota aquele efeito lá do... Não. Tô brincando. Corta isso aí. Irene, existe um antes e depois da maternidade, né? Com certeza, muito. Antes a gente se sentia de uma forma e depois a gente se sentia de outra forma, né? Depois que tu é mãe, tu se sente de outra forma. E tem o durante, né? Que é aquele processo do antes e do depois. Aquele durante ali é uma fase... Como é que eu vou dizer assim? É um deserto que a mulher passa porque a gente não é mais só mulher. Exatamente. A gente é mulher e mãe. Quem sou eu a partir de agora? Eu lembro... Como se fosse hoje, assim, quando eu tive o Valentim e a gente veio pra casa e daí aquela primeira semana, segunda semana e tu vai ficando naquela mãe, amamenta. Eu lembro, assim, de vivenciar esse momento e não conseguir mais me olhar no espelho e eu dizia... Ai, meu Deus, será que eu vou voltar a ser quem eu era? As roupas, será que eu vou poder usar as minhas roupas de antes? Não era nem só o corpo era o pensamento, tipo assim, ó, como é que eu vou conseguir ir pra algum lugar sem ele estar junto comigo? Né? Eu acho que isso quase me pegou mais do que, tipo assim, ó, se eu vou ter o mesmo corpo de Não, mas antes, eu não tô né? falando de corpo, eu digo de roupa assim, ó, por exemplo, a gente amamenta, ali no começo, a maioria das mulheres amamentam, algumas por mais tempo, não é qualquer roupa que tu pode usar. Não. Porque uma não dá pra amamentar, a outra tu vai ficar pelada no meio do shopping, a outra não sei o quê. E então, as pessoas julgam. Muito. Além de tudo, as pessoas julgam. E daí tu se sente mal? Daí tu se sente mal. Eu não tinha muito esse... Pudor. Esse pudor. Pra mim, né, dava uma escondidinha com lencinho e tal. Então, às vezes, eu nem pensava muito na roupa. Mas, quando as pessoas começaram a julgar... Daí a gente fica mais pensativa. Não, eu pensava um pouco também, porque assim, ó, eu fiquei mais gordinha, assim, a barriga não ficou muito boa pós. Então, se eu tivesse que levantar a camiseta, eu não me sentia confortável. Então, eu usava sempre camisa, sempre camisa. Gente, tem umas camisas que só de lembrar me dá arrepiaço, porque daí tu só usa aquilo. Tu não pode escolher a roupa que tu quer. E eu era verão. Escolhe. Eu era verão, então eu não tinha muita opção, assim. Então eu tentava facilitar usando coisas que eram fáceis de abaixar aqui. Porque há 11 anos atrás, não tinha tantas opções de moda pra maternidade, né? Não tinha essa questão. Hoje em dia já tem muita moda voltada pro pós-maternidade. Pra que daí gestação, facilita aqui e tal. Então, o que eu fazia? Um vestidinho de alcinha, que era mais fácil de baixar. Um vestidinho mais sanfonadinho. Que eu tenho um vestido que a Irene jogou fora. O vestido tinha 65 anos. Pelo amor de Deus. Era emprestado da minha mãe, me acompanhou na gestação e na amamentação toda. Um dia... Na gestação da Vitória também? Na gestação da Vitória também. Daí, depois da gestação da Vitória, eu esqueci Esqueceu lá em casa. E ela, olha só, o teu vestido tá aqui, eu vou jogar fora, tá? Eu doei. Sempre tem alguém... Pra outra pessoa era novo, mas pra ela, pelo amor de Deus. Enfim, a gente demora pra voltar a se olhar. Por conta disso, não é porque agora é só os filhos, mas é porque também é os filhos. Exatamente. Eu lembro que eu fiquei um período muito longo, principalmente no verão, porque no inverno até tu coloca uma meia calça, sem usar vestido mais curto, não curtíssimo, mas mais curto ou saia, porque tu vai bota a criança na cadeirinha, tira a criança da cadeirinha. Com certeza. Aparece a bunda, aparece os peitos. Bom, salto não uso desde 2010. Que bom que entrou a moda do tênis, da sapatilha, que bênção, né? Eu amo tênis. Tênis lovers. Tênis lovers. E eu também, assim, esse cuidado que a gente tem com a roupa, por isso que a gente demora a se sentir mulher novamente, né? Porque parece que todas as roupas que tu coloca não combina mais com aquele momento. Mais com aquele momento. Então eu acho que assim, ó, depois de ser mãe, eu voltei a realmente comprar uma roupa pra mim, com vontade de ter aquela roupa. Eu acho que levou muitos anos, tá? Eu acho que o Valentim já tinha uns 5 anos e logo depois eu engravidei da Vitória. Aí quando tudo começa a ficar perfeito, a gente inventa de todo filho. Mas aí eu acho que a gente vai aprendendo, com a segunda gestação a gente se perde menos. Eu considero isso, assim. Mas eu vou contar... Tu se encontra mais rápido, se encontra mais rápido, porque tu já sabe o caminho de volta, né? Eu ali, imagina, eu tive o Vitória, eu tinha 25 anos, né? A gente foi mãe bem novas pra nossa geração. 24.
Então, a gente não tinha muita maturidade, a gente também não sabia muito bem quem a gente era. Então, eu acho que isso fez a gente demorar um pouco pra voltar. E até como papel, não só como mulher, mas como esposa, como profissional. Eu lembro do Vitório, ele nasceu em outubro e em fevereiro eu fui fazer uma festa de 1 ano de uma menina. Eu era fotógrafa na época. E eu lembro que eu olhava aquelas crianças todas assim e eu queria chorar. Eu disse, o que eu tô fazendo aqui que eu não tô com meu filho num sábado? Então, assim, ó, é difícil, a gente acaba não conseguindo mais separar a mulher da mãe, a mulher da esposa. Aí o marido convida, vamos passar um final de semana só nós dois? Como eu vou deixar meu filho? Eu tô sendo uma péssima mãe. Mas tudo isso é necessário. Porque um dia os nossos filhos crescem e eu já tô chegando um pouco nessa fase. E aí eles já não precisam mais tanto de nós. Eu digo no dia a dia, na correria, estarmos ali presente. E aí se a gente não tiver olhado pra gente de volta e voltado pra cuidar da gente, não só fisicamente, mas como ser humano, como pessoa, como mulher, como amiga, como esposa, a gente vai ficar frustrada. A gente se frustra, vai pensar, perde muita coisa. Eu abandonei tudo por ele e agora ele vai me abandonar? Eu não posso cobrar isso dele. E eles crescem, eles vão, né? A gente cria os filhos pro mundo, a gente não cria os filhos pra gente, apesar de que eu queria criar só pra mim. Dói o coração. Dói o coração. Não arrepia escutar isso, mas é verdade. E eu demorei muito tempo pra conseguir, Irene, passar um final de semana sem o meu filho. Com o Valentim tinha 3 anos e pouco, quando eu e o João conseguimos fazer uma viagem só a gente, que foi super rapidinho, acho que foi uns 6 dias. Eu até achei que eu ia sofrer muito na época, porque eu demorei muito pra conseguir fazer isso. E não, foi super gostoso, valeu super a pena, assim, eu acho que ele ficou super bem aqui, só que pra gente se permitir é difícil, né? É muito mais sobre nós do que sobre eles. Muito. E com a Vitória, né, a segunda, eu e o João, a gente nunca teve coragem ainda, ela já tem 4 anos, a gente ainda não teve coragem de fazer uma viagem, nós dois juntos, sem ela. E a gente, o máximo que a gente fez um final de semana, só que assim, ó, daí tu chega na viagem e tu quer falar deles. Então a gente também tem que saber vivenciar o momento com o marido, né? E falar de outras coisas, não falar somente da maternidade. Então eu acho bem desafiador isso, né? A gente tá junto, mas não falar dos filhos. Eu acho que nós, como mulheres, porque a mulher é diferente do homem, né? O homem, ele não passa pela questão da maternidade, do puerpério, eles não gestam, eles não amamentam, eles não precisam... Por que tu tem que acordar da noite? Mas se tu vai amamentar, acaba tu acordando, né? Cada casa tem a sua logística. Então a vida deles acaba continuando mais no mesmo ritmo. Claro que eles têm as cobranças deles. Uma vez eu falei isso pro meu marido, ele disse assim, ó, tu acha que eu não me sinto cobrado? Tu acha que eu não me culpo? Então, assim, nós mulheres falamos mais, então a gente vem à tona. Mas é diferente, a vida deles continua. A gente tem uma licença maternidade de 4 meses, né, de 6 meses, às vezes. E o homem não, ele acaba ficando 5 dias em casa quando pode, né? E fora isso, eles voltam pra vida normal. Então, é diferente. E aí a gente acaba entrando nesse mundo e cada fase dos nossos filhos, eu já tenho o Vitório com 15 anos, quase 16, cada fase é se redescobrir. Eu tô numa fase agora que eu tenho uma menina de 12 anos e um menino que vai fazer 16. Então eu sou muito importante hoje porque eles estão naquela parte de formação mais psicológica. Mas eu já não sou mais tão importante no dia a dia. Eu não preciso mais arrumar eles, não preciso escolher a roupa, eu não preciso dar banho neles, eu não preciso escolher o que eles vão comer. Então, eu estou precisando, de novo, me reencontrar como mulher. São várias fases, né? São várias fases. Os meus filhos começaram a ficar um pouquinho mais independentes agora, que eu acho que a gente já falou no vídeo anterior, mas eu tenho um filho de 10 e uma filha de 4. E eu sinto falta, eu digo, às vezes eu sinto que eu tenho um pouco mais de tempo pra mim. E eu penso assim, que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho tempo. A gente se cobra até disso, a gente de não poder sabe ter o que tempo. fazer. Na hora vaga, a gente não sabe o que fazer. Às vezes eu vi as crianças iam dormir na casa dos avós, nós olhava assim, ó, vão fazer o que agora? Tipo, né? A gente tá tu acaba tão acostumado naquele mundo. Tu sabe que às vezes eu julgo as pessoas que não têm filhos e se dizem cansadas. Eu falo, oi, tá cansada? Porque eu lembro de antes de ter filho, também me sentir cansada e reclamar de cansaço.
Daí quando eu fui mãe, eu pensei, pobre menina. Achava que não tinha tempo. Achava que era cansada, né? Eu passei muito trabalho com as noites com os meus filhos, assim. Até hoje, né? Mesmo eles tendo essa idade já, eu acordo no mínimo uma vez por noite. Então, eu tô sempre muito cansada de sono, assim, porque até que tu levanta, que tu vai, que tu volta a dormir. Então, antes eu não era cansada. Maia, assim, ó, uma coisa que eu percebi nesse tempo, quando eu comecei a ficar com tempo ocioso, eu pensei assim, ó, cara, eu não posso jogar essa minha frustração de estar com tempo ocioso, de não saber o que fazer pra cima dos meus filhos. E aí isso culminou com eu parar de trabalhar na época. Então, meu Deus, eu dizia, o que eu vou fazer agora? Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra e eu. Daí tu pensou, vou ter outro filho. Pensei, olha a cilada. Não caiam nessa cilada, Bino. Brincadeira, mas é que o filho vai crescer também. Não, mas a gente pensou, a gente questionou. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui buscar coisas pra mim. Eu fui buscar hobby, coisa que eu não tinha, porque eu não tinha tempo realmente antes. Tem fases da vida que a gente não tem tempo nem pra se coçar. E aí eu fui me reencontrar e disse, quem era eu? Sabe uma coisa que me trouxe muito isso? Que eu refleti muito, porque eu fiz muita terapia, isso é pauta pra outro vídeo. Eu sempre questionava assim, cara, eu queria ter a alegria que eu tinha aos 18 anos. Claro que eu nunca mais vou ser a mesma. Não, a gente se cobra, né? Mas eu queria ter aquela leveza, aquela alegria, aquele brilho no olho, sabe? E aí eu voltei, eu fui procurar coisas que me satisfazem só eu. Eu não queria estar com a minha mãe, eu não queria estar com meus irmãos, eu não queria estar com as minhas amigas que eu já tinha, eu não queria estar com meu marido, eu não queria estar com meus filhos. Eu queria criar um novo ambiente pra que eu também pudesse chegar e falar assim, ó, eu faço isso aqui, ou na hora que eles não estivessem em casa, eu ia fazer aquilo ali. Sim, e aí eu fui fazer o bordado e me satisfazer. Eu também procurei isso. E hoje, assim, é uma coisa que é minha. Então, assim, aquele dia é meu sagrado. Às vezes, quando eu não vou, eles me questionam, tá, tu não vai hoje, né? Porque é o meu momento. E aí a gente vai buscando. E daí eu comecei a relembrar coisas que eu fazia, músicas que eu escutava, experiências que eu tinha, mesmo que não é mais a mesma, mas talvez pra florescer lá dentro. Com certeza. Aquela Maria Irene que era só eu, porque vai voltar aquilo. Vai voltar aquele momento, porque eles estão fazendo crescer. A vida deles, e o meu marido tem a vida dele. Exatamente. Por isso que também, Irene, a gente tá aqui, né? Por isso nasceu o Fala Comadre. Por isso também que nasceu o Fala Comadre. Então, o Fala Comadre tem um propósito muito bonito, que é fazer a gente se sentir mulher de novo, poder trazer isso pra vocês. Então tem muitas camadas o Fala Comadre. Isso aqui é só o topo da pirâmide, isso. Né? O Fala Comadre, ele surgiu também da questão de a gente querer ter algo pra nós. Hoje o Fala Comadre, ele nasceu pra gente ter uma realização pessoal também. Porque hoje os nossos maridos, eles estão num momento legal profissionalmente, com sucesso profissional. E a gente quer olhar pra eles e dizer assim, que legal, vivam isso. Mas a gente também quer ter isso, né? Então, a gente estar aqui, a gente hoje se arrumou, a gente se cuidou, a gente pensou, a gente planejou, a gente passou o final de semana inteiro pesquisando sobre temas. Então, isso engrandeceu a gente. Hoje eu sento na mesa e meu filho conta uma coisa, minha filha conta outra coisa, meu marido conta outra e eu também tenho que contar. Exatamente. E aí, qual é a ponto de virada? É a frustração. Sabe, eu quero ser frustrado o resto da vida, beleza. Ou talvez pra ti não é frustração, mas eu não quero. Eu quero poder ser feliz, eu quero poder sentar numa mesa e contar uma história. E sucesso, gente, não são números. Sucesso é satisfação pessoal. Sucesso é brilho no olho, sucesso é acordar e ter aonde chegar. Hoje eu acordei cedo, eu tinha que fazer meu cardiozinho do dia, acordei, vontade era de ficar na cama, levantei, fui fazer minha bicicleta, fui tomar um café correndo. Fui no mercado correndo, passei numa loja que tava em promoção, que eu não podia perder 50% no casaco. Cheguei em casa, terminei o almoço junto com a minha funcionária, já tomei banho antes de sair de casa, pro cabelo já ir secando. Então assim, ó, que gostoso, eu preenchi meu dia com várias coisas. Fui no mercado por quê? Porque também me satisfaz ser mãe. E deixar a fruta que eles gostam e fazer um bolinho pra eles tomarem café que eu não vou estar em casa. E pra minha equipe maravilhosa. Por quê? Porque isso também me satisfaz, mas só isso não me satisfaz. Então a gente gostaria muito, né? A gente montou essa empresa realmente, né, Irene? Porque a gente gostaria muito de dividir tudo isso com vocês, mulheres, né? Principalmente porque o nosso público vai ser mulheres.
que o que acontece com a gente, com certeza acontece muito ali na casa de vocês. Então a gente quer compartilhar histórias, compartilhar, acolher, escutar vocês também, porque foi uma necessidade que a gente viu, porque a gente, hoje em dia, a vida é muito corrida de certa forma, e não tem alguém, às vezes, para sentar, para conversar. Então a gente quer trazer esse lugar de aconchego, pra fazer essa de troca. Conselho para vocês, para fazer essa troca, e é muito satisfatório, né, Irene? E a gente poder tá passando um pouquinho, não é nada demais, nada mesmo, nada vocês vão ver aqui, elas estão contando uma novidade. Não, não é uma novidade. É a vida real. É a vida real. Então a gente quer se aproximar de vocês com isso, sabe? Uma das coisas que eu fiz também nesse meu processo de buscar me encontrar de novo, que a gente fez juntas até, eu escolhi, eu preciso me reencontrar com algumas pessoas. E aí a gente formou um grupinho, né? Que por coincidência o grupo depois do nome virou, não é terapia, mas é terapêutico. Por quê? Porque a gente precisa desse momento de rir, de extravasar, de contar história, de falar mal do marido, do filho, do cachorro, do vizinho. E depois dizer no final, mas eu amo e não troco por nada. Né? Então eu acho que é isso, sabe? Criar essas conexões, ter mulheres ao nosso lado. Foi uma das coisas que eu acho que fez muito sentido na gente se reencontrar. Com e certeza. por isso que a gente quer trazer essa isso troca pra vocês. Eu vou contar uma história, Irene, que a Bruna, minha amiga, Quem ela não viu o vídeo da Bruna, vai lá que é o nosso primeiro vídeo no Instagram. Um dia eu falei pra ela, amiga, eu acho que eu quero ter outro filho, porque eu não sei o que fazer e tal. Ela me perguntou assim, mas por que tu quer ter outro filho? Tu não tá feliz? Tu não tá satisfeita? Daí eu falei, não sei, mas eu acho que eu preciso ter outro filho dela. Mas tu precisa ter outro filho pra ti? Ou tu quer ter outro filho pra suprir uma necessidade tua? E eu disse, na verdade, eu quero ter outro filho porque eu não quero que as crianças acabem, né? Porque os meus estão crescendo e eu queria sempre ter uma criança em casa. Uma criança pra quê? Pra eu cuidar, pra depender de mim. E ela me olhou bem sério e disse, amiga, todas as crianças crescem. Então, uma hora, a criança vai acabar. Tu vai querer isso? Cara, e essa fala dela me virou uma chave muito... Assim, eu sou uma pessoa antes dessa fala e uma pessoa depois dessa fala. E daí foi ali, mal sabe ela, que foi ali que eu comecei a... Olhar pra ti. Olhar de novo pra mim... saber dos meus interesses, o que eu queria pra minha vida, não pensando só nos meus filhos, só no meu marido, entendeu? Voltei pra mim e disse, vamos lá, o que eu quero da minha vida, sabe? Então, às vezes é uma palavra, uma frase que a gente vai falar e vai tocar pra vocês, que vai virar uma chave, sabe? Sabe que o meu marido um dia chegou em casa, ele foi pra terapia e chegou e disse assim, eu acho que a gente precisa conversar. Eu não sei o que aconteceu, o que eu fiz. Aí ele assim, não, eu tava conversando com a minha psicóloga e ela falou que assim, a gente já viveu 20 anos juntos. E a gente precisa agora planejar os próximos 20 anos. Porque os próximos 20 anos vão ser diferentes desse que a gente viveu agora, né? A gente planejou os filhos, as crianças, e agora? E daqui a 20 anos, os nossos filhos vão crescer, o meu filho já tá falando em faculdade, a minha menina já tá entrando na adolescência. Isso aqui. Me mandou mensagem há um ano atrás, eu acho. Guria, tu não tem noção. O Vitório tá falando de faculdade. Ele quer fazer faculdade em Florianópolis e eu tô desesperada, eu tô chorando e eu... Você vai chorar? Meia-noite eu chorando. Era meia-noite, eu acho. Chorando. E eu disse, calma, tem muita água pra rolar. E ela, não, mas ele quer. Eu vou fazer o quê? Não dá. Não vou dá. deixar, eu não vou deixar, tá? Tu não deixa eu esquecer que eu não vou deixar ele fazer. Mas olha só, se eu não tivesse voltado a olhar pra mim, eu não ia deixar. Porque eu não ia querer perder eles. Mas agora eu entendo que eu estou vivendo uma nova fase. E é uma virada de chave, gente, que é um momento. Só que tu tem que estar preparado e pronto. Depois que foi assim, teve essa virada de chave, a vida se abriu. Né? Eu decidi fazer uma cirurgia plástica pra mim, porque eles já estavam grandes, não dependiam mais de mim. A gente escolheu montar o Fala Comadre, que tá demandando tempo. Né? Então, assim, a gente tá investindo tempo e dinheiro e tudo. Então, por quê? Porque agora a gente não tá mais tão focado neles.
e olhar pra mim assim, ó, o que que eu quero, né? Nós programamos uma viagem só de mulheres, coisa que eu nunca tinha feito, eu não tinha coragem de deixar meu marido. Vou deixar meu marido e meus filhos pela primeira vez. Porque, ai não, eu tenho que estar junto, eles precisam de mim. Não, gente, ninguém é insubstituível. Então a gente precisa realmente lembrar que o único lugar que a gente não é substituível é na vida da gente. Ninguém vai substituir a minha felicidade, a minha alegria, ninguém vai me fazer feliz, nem o marido da gente. Por mais que ele ame, que faça todos os teus desejos, queridinha, acorda! A única que vai te fazer feliz é tu. E eu falo isso porque eu me frustrei, ó, milhões de vezes. Eu tava contando pras meninas sábado, a gente conversando. Falei, meu marido, ele não é assim, ó, de fazer surpresas e tal. Ele me mata que eu tô contando um monte de história dele. E aí... Porque eles falaram, né? Porque eles falaram, vocês vão ficar falando de nós? Não, quase nada. Mas a gente não vai mostrar esse vídeo pra eles. E aí, eu ficava sempre esperando uma surpresa. E a surpresa nunca acontecia. Aí um dia, esse ano, eu cheguei em casa, em março. Eu cheguei em casa e tinha uma orquídea, a coisa mais linda. Vocês pensam na orquídea mais linda que eu já vi. Falei, gente, ele me fez uma surpresa. Não tinha cartão, mas ele vai contar alguma coisa. E ele tava lá na frente arrumando a grade que tinha estragado o negócio. Ele disse, tu visse a flor ali em cima da mesa. Eu disse, vi. Daí a mãe do Marcos trouxe pra ti, por ele ter ficado lá em casa uma semana na praia. Broxou ela. Eu jurava que o Vitor tinha me dado uma flor. O que eu decidi a partir daquele dia? Eu não fiquei chateada com ele, nada, eu juro. Eu entendi, quando eu quiser flores, eu vou comprar. Quando eu quiser um presente, eu vou me presentear. Quando eu quiser ser feliz, eu vou me fazer feliz. E aí o resto me trouxer de felicidade, ótimo, é o plus. Mas eu entendi que a única pessoa que realmente vai ficar do teu lado, não vai te abandonar é tu mesma. Então a gente precisa achar esse momento até aqui eu vou ser mãe, até aqui eu vou ser esposa, e daqui pra frente eu vou ser mulher, eu e Maria Irene. Então, Maia, o que hoje te faz se sentir mulher novamente? Então, hoje eu consigo ir pra academia. Isso me faz me sentir muito mulher, porque eu penso, nossa, que bom, eu venci, eu tô indo, sabe? Conseguir me arrumar, conseguir me maquiar, comprar uma roupa pensada em mim. Tudo isso me faz eu me sentir mulher, sabe? Poder ter a minha maquiagem, tudo isso faz tão bem. Ter os teus sonhos, né? Teus sonhos, os teus planos. Outra coisa que me faz me sentir mulher é poder marcar uma viagem e ir, sabe? Não ter muitas preocupações, saber que eu posso deixar tranquila as crianças, né? Com o pai, com a rede de apoio. Tudo isso fortalece muito a gente, né? Muito. Como mulher, a gente poder tomar, eu acho que assim, tomar as rédeas de novo da vida da gente. Porque realmente, nos primeiros anos de vida, a gente acaba fazendo tudo voltado pra criança, pra rotina da criança. E a partir do momento que a gente começa, novamente, tomar as rédeas da vida da gente, a gente se sente mulher. Até ter um trabalho, né? Tipo, claro. Pra gente hoje, esse é o nosso trabalho. E poder fazer isso com leveza, nada... o que eu tenho que fazer para as crianças, não sei o que. É uma coisa tão natural que faz a gente, né, olhar pra gente de novo e pensar, claro, que bom, conseguimos, estamos aqui, estamos indo atrás dos nossos sonhos. Aqui nós estamos como Maria Irene e Maiara. Né? Esse é o nosso papel aqui. A gente desempenha vários papéis ao longo do dia, mas nesse momento é esse papel. E só contar um fato bem rapidinho, assim, quando meus filhos eram pequenos e eu tava naquela intensidade louca, eu trabalhava, eu não tinha ajuda o dia inteiro. O meu marido me convidou pra ir almoçar com ele em Criciúma com um pessoal da empresa, e eu cheguei mais cedo. E aí eu lembro, eu pedi uma água com gás, gelo e limão. Eu lembro da cena, do lugar. E eu tomei aquela água. Eu lembro do gosto daquela água entrando. Porque eu não tinha tempo pra fazer aquilo, pra degustar uma simples água. Então, naquele momento eu me senti eu de novo. E hoje é tão bom eu poder me sentir eu. E como eu tenho mais tempo hoje pra me sentir eu, quando eu estou nos meus outros papéis pra desempenhar de esposa, também de mãe... é muito mais gostoso. Muito mais gostoso. A gente consegue curtir todos os papéis. Ontem, uma amiga minha, a gente tava num compromisso e ela falou... uma frase assim, né? Tipo assim, gente, eu não tenho tempo pra tomar um café, sabe? E hoje tá aqui sem a criança é estranho, sabe?
Então ontem ela teve aquele momento que ela podia se sentir ela. Mulher, tomar o que ela queria. Como é importante a gente ter esses momentos e a gente ter as amigas também pra apoiar esses momentos, né? Mulheres, se vocês têm uma amiga que tá precisando ser resgatada, convidem ela pra um café, pra dar uma caminhada, pra tomar um espumantezinho na área de casa. A gente saía pra caminhar às vezes, lembra? Pra poder conversar. Já era super gostoso. Então, o que a gente... qual é a mensagem principal? É que, assim, a maternidade não pode nos tirar a mulher que somos, né? Tudo pode caminhar junto com equilíbrio. E uma das coisas que me trouxe realmente me resgatar, e isso começou há muitos anos atrás, mas vai evoluindo até chegar ao clique principal, quem os meus filhos iam olhar através da mãe, né? Não, eles me olharem como mãe, legal, eu sou uma mãe boa, e eu como mulher, que exemplo eu queria deixar pra eles? Então a mensagem que a gente quer deixar pra vocês hoje é que ser mãe nunca vai deixar de ser parte de quem somos. Que sermos mulheres não vai tirar nada dos nossos filhos de nós. Muito mais vai mostrar aos nossos filhos a mulher que somos, além de ser a mãe deles. Uhul!